Então, vamos para o conteúdo de números complexos. Tá, mas o que são números complexos? Números complexos são qualquer número que for esse conjuntinho aqui, ó, tá? Que é o conjunto de um número real com um número imaginário. Que eu peguei até esse exemplo aqui, ó, bem simples. O número real, que é 5, né? É um número normal, dá pra se dizer. E o número imaginário, 3i. Ah, mas por que número imaginário se o 3 é um número real? É porque o 3 ele tá multiplicando o i, entendeu? E o i é uma unidade imaginária. Vem da própria palavra mesmo, imaginária, entendeu? E então, como eu tô multiplicando 3 vezes a unidade imaginária, isso daqui é um número imaginário, entendeu? Olha esse outro exemplo aqui. O número real, raiz de 2, menos 4i, que é um número imaginário. Nesse caso aqui, o coeficiente b é menos 4. Nesse caso, o coeficiente b era mais 3, entendeu? Vamos ter aqui imaginário puro. Vamos por esse daqui, 7i. Não tem um número real acompanhando ele, né? Por quê? Porque esse daqui está sendo representado por isso daqui, ó. 0, que é um número real, mais 7i. E esse daqui, ó, um real puro. Não tem nenhum número imaginário, né? Não tem nenhum coeficiente aqui com um número imaginário do lado. Por quê? Porque ele está sendo representado por isso daqui, ó. 12 mais 0i. Lembrando, imaginário puro, real puro. Tá, mas o que que é esse i aí que eu tô falando? Cara, o i é a unidade imaginária que eu citei antes. E a representação do i, o quanto que o i vale, ele vale raiz de menos um, que é um cálculo que não tem como tu fazer, né? É meio que impossível tu fazer raiz quadrada de um número negativo. Então ele é representado pelo i, que é imaginário. Como não tem um resultado real para esse cara aqui, tu imagina um resultado dele. E já que ele é raiz quadrada de menos um, se tu elevar o i ao quadrado, ele vai ser exatamente igual a menos um, entendeu? Mesmo esses casos aqui, ó. Se tu fazer i elevado a zero, vai ser igual a um, porque tudo elevado a zero é um. I elevado a 3. I elevado a 3 vai ser menos um, né? Que é i ao quadrado, vezes i, ou seja, menos i. E i elevado a 4 vai ser menos um, que é i ao quadrado, vezes menos um, que também é i ao quadrado. Isso vai resultar como um, entendeu? E qualquer outro derivado, tipo i elevado a 5, i elevado a 43. Vamos calcular aqui. I elevado a 5. É só. Tu divide o 5 por 4, tá? 5 dividido por 4, né? Vai dar uma vez. E vai sobrar o quê? Vai sobrar 1 aqui, né? 4, sobra 1. Esse 1 aqui tu ignora, o resto tudo tu ignora. Tu considera só isso daqui, ó. 1. Então quer dizer que i elevado a 5 é a mesma coisa que i elevado a 1. I elevado a 1 vale quanto? I. Pronto, a câmera desfocou. Ou seja, i elevado a 5 vale i. Ah, i elevado a 43, um número muito grande, né? Como é que eu vou calcular isso? Faz de novo a divisão. 43 dividido por 4, tá? Vai dar 10, que vai dar 40 aqui, e vai sobrar 3, né? Tudo aqui tu ignora, considera só esse 3 aqui. Então, i elevado a 43 é a mesma coisa que i elevado a 3. E o i elevado a 3 vale quanto? Menos i. Bem simples, né? E pode vir com qualquer número. Se for, sei lá, i elevado a 999, tá ligado? Tu pega, faz 999 dividido por 4 e o número que sobrar, tu faz o i elevado a esse número. Mesma coisa que os outros. E sempre vai ser uma dessas 4 possibilidades, entendeu? Relembrar uma regrinha também aqui, antes de ir para exercício. Essa regrinha aqui, ó. Vamos supor, eu sei que raiz de menos um equivale a i, né? Tá, mas se eu tiver raiz de menos 9, vamos supor, tá? Um quadrado perfeito. Tem um método convencional, que é o que a série ensinou, que é esse daqui, ó. A raiz de menos 9 é a mesma coisa que a raiz de 9 vezes menos um, né? Porque se tu multiplicar aqui dentro 9 vezes menos um, vai dar menos 9. E tu sabe que menos um equivale a i ao quadrado, né? Então, 9 vezes menos um é a mesma coisa que 9i ao quadrado. E a raiz quadrada disso é a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de i ao quadrado.
i ao quadrado, tu vai cortar esse quadrado com a raiz, e o 9 vira 3. Então, 3i. E por que mais ou menos? Porque se for menos 3i ao quadrado, também vai dar 9i, entendeu? Se for mais 3i, também vai dar 9i, entende? Então, tu tem que colocar as duas possibilidades, que são positiva e negativa. E tem um método que eu uso, que eu acho mais simples. Aqui, ó, raiz de menos 9 é a mesma coisa que mais ou menos a raiz de 9 vezes i, entendeu? Tu só tira esse sinal de negativo aqui, coloca um i do lado e coloca um mais ou menos aqui. Quanto que é a raiz de 9? É 3. Mais ou menos 3i. Pronto. Agora, vamos para o exercício. Botei essa equação aqui, tá? Fórmula de Bhaskara vamos ter que usar, né? X ao quadrado menos 6x mais 10 igual a 0, né? Coeficiente A é 1, porque não tem nada aqui, então é 1. O B é menos 6 e o C é 10, né? Lembrando a fórmula de Bhaskara. Então, coloquei aqui os valores. Menos B, como aqui tá negativo, fica positivo. Mais ou menos raiz de B ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes A. Tá bom? Já coloquei aqui 6 mais ou menos raiz de 36 menos 40, porque eu multipliquei o 4 pelo 10, dividido por 2. Ou seja, 6 mais ou menos raiz de menos 4, dividido por 2. Aqui tu já vai aplicar a formulazinha que eu ensinei ali, ó. É a raiz do número positivo vezes i. Então, quanto que é raiz de menos 4? É raiz de 4 vezes i, né? Ou seja, 2. Daí 6 mais ou menos 2i sobre 2. Aqui já tá o mais ou menos, então tu não precisa botar outro mais ou menos, tá ligado? Aqui tu vai ter as duas possibilidades já, divide acima por de baixo. Tu vai ter que o x1 é 3 mais i e o x2 é 3 menos i. Muito simples, né? Então, vamos continuar. Vamos pro gráfico. Vocês lembram, né, como é que funciona um gráfico, né? Um gráfico tem o eixo y e o eixo x. Que eu não lembro qual que é o dos abscissas e qual que são os das ordenadas, tá? Mas tanto faz. O eixo x é sempre horizontal e o y é sempre vertical, ok? E as coordenadas no gráfico sempre vão se dar assim, ó. Entre parênteses, a coordenada x, horizontal, vírgula, a coordenada y, vertical. Por exemplo, 2,3, tá? É a posição 2 no x e a posição 3 no y. Então, o ponto que eu estou indicando aqui é esse ponto aqui, entendeu? Só que tem uma semelhança aqui que tu vai perceber. Aqui tem dois números, né? Um seguido do outro. E aqui também tem dois números, né? Um seguido do outro. O 3 e o 2y. Então, por que que não daria para mim simplesmente escrever isso daqui, ó? Como se fosse uma coordenada, né? O 3 é a coordenada x horizontal e o 2i é a coordenada y vertical. E como o i é uma unidade imaginária, eu só esqueço ela aqui. Eu só pego, tipo, o coeficiente dela que é 2, né? Ou seja, 3 no x, 2 no y. 3 no x, 2 no y, né? Peguei esse ponto aqui, ó. Eu pontilho até as coordenadas dele. E daí, depois disso, eu faço uma linha aqui, ó, para saber a distância dele até o eixo inicial, tá? O ponto zero. Percebe que eu fiz uma coisa aqui, né, meio semelhante a uma coisa que a gente aprendeu em matemática. Eu fiz como se fosse um triângulo, né? Aqui, ó. Ou também pode ser um triângulo aqui, né? São um cateto, outro cateto e a hipotenusa. Um cateto, outro cateto e a hipotenusa, né? Tá bom. Esse triângulo aqui, ó, vai ser mais ou menos assim, né? Ele vai ter um ângulo aqui, né? E tu sabe que como a base aqui 1, 2, 3, então a base dele vai ser 3 e a altura 1, 2. Sabe que o lado dele aqui vai ser 2, né? Dá até para descobrir a hipotenusa aqui, né? Como? 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? 9 mais 4 é igual a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa vai ser igual a raiz 9 mais 4, 13, raiz de 13, né? Então,
raiz quadrada de 13. Que show, né? Descobrir hipotenusa. E até dá pra descobrir esse ângulo aqui, né? Usando o cálculo. Usando o clássico soca à toa, né? Ó, que o seno do ângulo vai ser igual a cateto oposto do ângulo, né? No caso, o ângulo tá aqui. O cateto oposto dele é esse 2, né? 2 dividido pela raiz de 13, né? Eu vou botar na calculadora isso daqui rapidinho. Ó, botei na calculadora aqui já, né? 2 sobre raiz de 13 dá 0,555 aproximadamente. Se eu passar ele para cá e o ângulo para cá, eu vou ter o seno inverso do 0,555, que é igual ao ângulo, né? O seno inverso de 0,55 é 33,7 aproximadamente em graus, que é o ângulo que eu quero. Então, acabei de descobrir que esse ângulo aqui é 33,7 graus. Ó, um triângulo completo, né? Se eu quisesse, até daria para descobrir esse ângulo aqui. E eu até sei que esse ângulo aqui é 90 graus. Mas eu nem preciso desses outros dois ângulos, tá? Olha o que eu descobri aqui, ó. Esse ângulo aqui, né? 33,7 graus. Isso aí, hipotenusa também, né? Que é a raiz de 13. E sem querer descobrir como calcular o argumento, que é esse 33,7 graus. E o módulo do triângulo, que é esse raiz de 13 aqui, né? O módulo sempre em módulo, né? Vai ser raiz de 13. E o argumento, que é um O com risco no meio, né? 33,7 graus, tá? Já tenho a resposta aqui. Ah, mas a senhora quer o argumento em radianos, tá bom. 1 pi radiano é igual a 180 graus, tá? Isso daqui é uma regrinha. É bom vocês anotar isso daqui, decorar isso daqui, porque é uma regrinha universal. Ela não vai dar na hora da prova, tá? E tu quer saber quanto ali? 33,7 graus, né? 33,7 graus, né? Então, regra de 3, esse vezes esse, π 33,7 vai ser igual a 180x, né? Então, π 33,7 dividido por 180 vai ser igual a x, né? Vou calcular aqui rapidinho. Calculei aqui aproximadamente, tá? Não levo os valores desse exercício em questão, eu só tô calculando valores aproximados por causa de exemplo, tá? 33,7 dividido por 180 dá mais ou menos 1 sobre 6. 1 vezes π é só π. Então, o x vai ser π sobre 6 radiano. E daí tu já tem a resposta aqui do cálculo. O módulo é raiz de 13 e o argumento é π sobre 6 radiano. Muito simples. De novo, o que é um módulo? O módulo é a distância do ponto zero até o ponto que tu quer, tá bom? E o que é o argumento? O argumento é o ângulo do eixo X até o ponto que tu tá, até a linha que tu tá analisando, né? Esse ângulo aqui, ó. No caso, o módulo vai dizer a distância que ele tá do ponto e o argumento vai dizer o ângulo que ele tiver. Por que que usa esses dois bagulho? Porque é uma segunda forma, um outro tipo de jeito de tu calcular qualquer ponto do gráfico, entendeu? Se eu quiser calcular, sei lá, esse ponto aqui, sem nem saber os valores, eu sei que ele vai ter essa distância aqui, né? Essa distância aqui, e vai ter esse ângulo aqui, ó. Entendeu? Só preciso desses dois valores, o argumento e o módulo. É isso que ela quer no cálculo. Quer que tu diga a distância do ponto zero e o ângulo do ponto inicial do x. Muito simples. Tá bom, mas e o oposto? Ao invés de eu pegar o... Ao invés de pegar o número complexo e transformar num gráfico, como é que eu faço pegar o gráfico e transformar em número complexo? É esse cálculozinho aqui, ó, também, tá? O número complexo vai ser igual ao módulo, tá? Que é a tua hipotenusa, vamos supor aqui é 5, vezes, entre parênteses, o cosseno do argumento, que é o cosseno desses 60 graus, mais i vezes seno do argumento, que é os 60 graus. Eu transformei aqui, ó,
60 graus dividido por 180, né? Para saber quantas vezes π vai ser, é 1/3. Então, é π sobre 3 radiano, né? Então, coloca aqui cosseno de π sobre 3 mais e seno de π sobre 3. Tudo isso vezes 5. Aqui, tu não multiplica esse 5 por isso, 5 por isso. Tu deixa assim, entendeu? É assim que ela quer a resposta. Ela não quer que tu desenvolva mais o cálculo. Ela só quer que tu bote z igual a tadadã, entre parênteses, cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. É isso que ela quer, entendeu? Ah, mas por que que tá usando cosseno e seno aqui, tá ligado? É porque, ó, tu tá vendo aqui que tu tem um ângulo, né? O seno do ângulo vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é esse cateto aqui, ó. E esse cateto é o quê? É o eixo Y, né? E o eixo Y é o quê? É o imaginário. I vezes o seno. Cosseno, que é o dos reais, que é esse eixo aqui, ó. Cosseno dele é o adjacente, né? Que é essa medida aqui. Ou essa medida aqui. Tanto faz, porque vai dar a mesma medida, entendeu? Tu vai conseguir, através do cosseno, o eixo dos reais dele. Só isso.